Então, primeiro vou me apresentar. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Sabrina. Atualmente eu sou diretora de gestão de pessoas da Equalize Engenharia e eu que vou estar conduzindo o webinar de hoje. O primeiro momento aqui a gente vai ter uma fala do Bruno, que é nosso diretor de comunicação e marketing. E aí depois eu apresento as meninas que vão falar para nós hoje. Lembrando, no chat está passando a lista de presenças para ganhar o certificado. E depois, se alguém tiver alguma dúvida, pode ir colocando no chat que a gente vai juntar todas as dúvidas e vai responder no final. Boa noite, bom webinar para todos. Bom, gente, eu vou projetar a tela aqui. Então, daí vocês digam se está aparecendo. Tá apresentando, Bruno. Tá. Então, boa noite a todos. Eu sou o Bruno, eu sou diretor de comunicação e marketing da Equalize. Eu vou apresentar brevemente a Equalize, só para caso algum de vocês que está participando da live ainda não conheça a gente. Nós somos a empresa júnior da Engenharia Química do Sul, então Equalize Engenharia. Por que nós criamos a Equalize? Lá no começo da ideia Equalize, da ideia Empresa Júnior, lá por abril de 2019, não com todos os membros que a gente tem hoje, com alguns menos, essas foram algumas das principais motivações. Uma delas foi o cenário econômico, que nós já vivíamos uma crise, o Brasil tem enfrentado uma crise econômica, agora com a pandemia, crise um pouco agravada, diminuição do número de empregos, um cenário que pessoas que estão se formando não sabem se vão conseguir emprego, coisas do tipo. Também algumas faltas, outra motivação foi algumas faltas de oportunidade de inserção no mercado de trabalho na região de Pelotas. Tem algumas empresas, algumas indústrias em Pelotas, na região de Rio Grande, mas comparado com alguns outros campos, outras faculdades, como a de Santa Maria, Porto Alegre, que tem faculdades de engenharia química, não tem tanta oportunidade, nós não temos tanta oportunidade como eles. Os membros fundadores foram movidos muito por uma vontade de empreender, de fazer acontecer, de mudar mesmo essa realidade. Foram atrás de uma experiência prática, que é o que uma empresa júnior dá, e foram atrás também, um dos motivos é o networking, que o movimento em que a empresa júnior é sitiado, que é o movimento empresa júnior, ele é muito grande e acaba gerando um grande networking, tanto entre membros quanto entre os empresários júniores e empresas grandes, de grande porte. Então, a partir dos 5 fundadores, surge a Equalize Engenharia. Também com o auxílio da professora Camila, que é orientadora de todo o projeto da Equalize Engenharia, e a nossa orientadora hoje na Equalize ainda. Surgiu, então, a Equalize Engenharia por volta de maio do ano passado, foi apresentado o projeto no colegiado do nosso curso. A missão da Equalize Engenharia é prestar serviços de engenharia com qualidade, agilidade e baixo custo, proporcionando melhorias e desenvolvimento às empresas e à sociedade. A visão é tornar a Equalize Engenharia uma empresa júnior de referência e excelência no país, para impactar a sociedade e qualificar profissionais. Os principais valores que nossos membros têm, a nossa empresa como um todo tem, são inovação, proatividade, espírito de equipe, postura empreendedora, qualidade contínua e comprometimento. Bom, vou apresentar algumas ações que a Equalize já realizou durante seu tempo de vida. Um dos primeiros eventos foi o Café com a Equalize, que até foi um evento que aconteceu antes de eu entrar para a Equalize, antes do primeiro processo seletivo, que foi para conversar com os alunos. Os fundadores fizeram, as meninas e o Rafael,
fizeram para conversar com os alunos e explicar o que é uma empresa júnior, já que nós somos a primeira empresa júnior do Sul, então havia esse desconhecimento do que é uma empresa júnior. Juntamente com o DA do nosso curso, nós realizamos algumas palestras no ano passado, com temáticas variadas, falando sobre profissional engenheiro químico, sobre o diferencial de um profissional de sucesso, indústria 4.0, temas bem relevantes nós trouxemos em algumas palestras. Participamos de alguns eventos do NEG, o NEG que está hoje conosco, vai dar o webinar e vai conversar com vocês. Eles desenvolvem vários eventos, por exemplo, o Café com NEG, nós participamos ano passado e este ano também, de forma online. Participamos do Impulsiona, que foi um evento no Parque Uno ano passado, um evento muito grande, realizado pelo NEG e participamos também de outros eventos de NEGs de outras cidades, como o NEG Rio Grande, eventos e capacitações. Nós fizemos também um processo seletivo já, ano passado, por volta desta época. O primeiro processo seletivo da Equaliza foi realizado. Eu entrei, mas algumas outras pessoas também entraram. O time, o objetivo foi de ampliar o time. Bom, agora alguns membros vão falar um pouquinho o que eles já aprenderam na Equaliza, o que eles já ganharam. Oi, posso dar uma falada agora? Bom, boa noite, meu nome é Henrique, né? Eu sou o atual diretor administrativo financeiro da Equaliza. Eu acredito que o meu principal ganho, no sentido de soft skills, né, desde que eu entrei para a empresa, foi na minha capacidade de falar em público. Quem me conhece há mais tempo, de prova da dificuldade que eu sempre tive em falar, em me expressar no meio das pessoas e tudo mais. Como, por exemplo, em outubro do ano passado, quando eu entrei na Equaliza pelo processo seletivo, as primeiras reuniões que a gente teve, eu me sentia, não falava, mas me sentia muito confortável para me expressar. E hoje em dia, isso mudou bastante, sabe? Desde tanto reuniões na própria Equaliza, quanto de reuniões fora da Equaliza, com o pessoal do NEG e tudo mais. Então, eu acredito que eu evolui bastante nesse quesito. Boa noite, eu sou Estevam, eu entrei na Equaliza Bruno e com o Henrique, e atualmente eu sou o diretor comercial, e na Equaliza eu aprendi muito sobre liderança e também sobre a área de vendas, que eu acredito que serão essas duas coisas fundamentais na conquista e também na gestão dos meus próprios empreendimentos que eu pretendo ter no futuro. Boa noite, gurizada. Eu sou o Pietro, sou coordenador de projetos, e acho que a principal mudança que a Equaliza trouxe na minha vida foi em relação ao trabalho em equipe. É uma coisa que, para mim, a dificuldade, não conseguia ter um rendimento muito alto, mas como na vida profissional vai ter que trabalhar muito em equipe, eu busquei isso na Equaliza e, felizmente, na Equaliza a gente, quando se juntou, muito próximo, assim, algumas pessoas eram amigas, enfim, mas muitos tinham cursado só uma cadeira junto, alguma coisa. E hoje a gente construiu um time, até muito parte do trabalho feito pelo pessoal do RH, mas hoje a gente é um time. A gente trabalha junto, em sintonia, a gente aprende muito, e essa união, essa construção de time, para mim, é o principal. Queria que mais do IF pudessem ter essa oportunidade, e por isso hoje a gente está aqui divulgando a empresa. Essa questão de que o Pietro falou sobre montar um time, acho que não falo só por mim, eu acredito que por todo mundo, que tem sido o pilar que a gente está tendo durante essa pandemia, sabe? Que esse momento sempre mais sozinho, em casa e tudo mais, mas a Equaliza está ajudando a se fortalecer tanto psicologicamente quanto profissionalmente, sabe? Verdade. Helena, tu quer falar alguma coisa? Será que ela tá aí?
Não, eu queria só reforçar o que todo mundo falou. Eu acho que realmente é muito importante. E quando a gente fundou a Equaliza, a gente tinha muito isso de desenvolver pessoas, ajudar a desenvolver os alunos da Engenharia Química do Sul. Eu acho que a gente está alcançando isso com muito esforço e também com muito apoio, que a gente tem muito apoio, tanto dos professores quanto da galera do NED, e dentro da Equaliza em si, acho que todo mundo se desenvolveu e cresceu muito e tem muito a crescer ainda. A gente tem muito apoio de todo mundo, né? Tanto dos professores, quanto a gente não sabia nada sobre o que era uma empresa, então a gente descobriu muita coisa. Gente, eu não apresentei, mas enfim. Meu nome é Mariana, eu sou presidente da Equaliza, e o que eu aprendi com a Equaliza? Muito sobre ter responsabilidade sobre meus atos, assim, porque tudo que a gente faz, a gente atinge pessoas, a gente atinge o ambiente que a gente atinge toda a atmosfera. Então, saber que tudo que a gente faz tem uma consequência pode parecer muito bobo, mas muda muito, assim, como a gente vê o mundo. Então, para que outros alunos tenham essa oportunidade, a gente vai abrir um processo seletivo da Equaliza, que vai começar hoje e vai até 30 de setembro. Então, vocês podem se sentir à vontade de conversar com a gente para tirar dúvidas, qualquer coisa. A gente tinha essa surpresa para vocês, a gente quer que outros alunos tenham essa experiência e que tenham essa oportunidade, porque eu acho que é uma coisa muito diferente do que a gente é acostumado a ter no curso, porque é um curso um pouco mais de hard skills, né, isso que a gente chama. Então, a gente vai abrir esse processo seletivo. Alguém tem mais alguma coisa para complementar sobre o processo seletivo? Não, só que a gente vai divulgar no Instagram da Equaliza, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, vai ter ampla divulgação. Aí vocês vão ter acesso ao edital e a todas as informações que são necessárias para fazer essa inscrição e também sobre as próximas etapas desse processo seletivo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês sintam-se à vontade a procurar qualquer um dos membros da Equaliza, mas principalmente eu, que sou a diretora de gestão de pessoas, ou a Gabi, que é a coordenadora de gestão de pessoas. Mas pode ser com qualquer um. Mas, enfim, podem procurar a gente está aberto a conversar e também agora a falar um pouquinho sobre o Movimento Empresa Júnior, que vai ser o que as meninas vão apresentar para nós. Então, gente, eu queria apresentar as nossas palestrantes de hoje, as meninas do NED-PEL. A Thaís da Rosa Teixeira, natural de Piratini, tem 24 anos, é formada em técnico de agricultura, graduanda no curso de agronomia na Universidade Federal de Pelotas. Thaís Correia de Souza, 20 anos, cursa agronomia, é membro da ECAP, consultora no setor administrativo e financeiro. A ECAP é a empresa júnior da agronomia da UFPEL. Letícia Paraboa Caldeirão, 21 anos, cursa Relações Internacionais na UFPEL, foi membro fundadora da Arcádia Consultoria Júnior e trabalhou nos setores comercial e presidência. Hoje é diretora de expansão do NED Pelotas. Então eu passo a palavra para as meninas. Boa noite, meninas. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu vou começar, então, apresentando. Vou compartilhar com vocês para a gente seguir. A gente fez uma apresentaçãozinha. Estão conseguindo ver a apresentação? Sim. Sim. Então, bem-vindos, né, ao Movimento Empresa Júnior. O pessoal da Equaliza já apresentou um pouco o que é uma empresa júnior e a gente está aqui para, como diz o título da palestra, descomplicar um pouco o MEG. Eu não sei se o pessoal, quem está aqui ouvindo, já teve algum contato, já tem algum conhecimento. Pode deixar nos comentários se já viu alguma empresa júnior, se já participou de algum outro processo seletivo, se, enfim, já tem algum contato com o movimento, para a gente poder também fazer esse balanço
enquanto a gente faz a palestra e se apresenta. Então, antes de falar do Movimento Empresa Júnior, a gente queria trazer um panorama nesse webinar bem pessoal da nossa trajetória. Então, a Sabrina apresentou um pouco de quem nós somos, né? Mas a gente vai se reapresentar de uma outra forma. Então, eu sou a Letícia, para Boa Caldeirão. Em 2017, eu tinha 18 anos. Era o meu primeiro ano da faculdade. Eu não estava onde gostaria. Eu não queria entrar para o curso que eu entrei na Universidade Federal de Pelotas. Eu queria entrar na URGS. Então, eu não estava gostando da situação que eu estava. Eu morava em outra cidade. Eu não falei, mas eu sou rio-grandina. E eu vinha de van todo dia. Então, eu não gostava onde eu estava. Mas eu tinha muita vontade de fazer algo para melhorar. Porque era uma situação que eu realmente estava desconfortável. Então, eu comecei a procurar oportunidades dentro do curso, dentro da UFPEL, para melhorar a minha situação, né? E sabia exatamente, eu acho que essa é a parte mais importante, onde eu queria chegar. Eu entrei, e aí não sei se tem alguns calouros ou se tem pessoas que já estão se formando, mas eu entrei no curso de Relações Internacionais sabendo exatamente a área das relações internacionais que eu queria fazer quando eu me formasse. Olha que legal! E eu tinha acabado de sair do ensino médio, então eu sabia exatamente onde eu queria chegar em 2017. E eu vou passar para Thaís. Boa noite, pessoal. Eu sou a Thaís Corrêa de Souza. Normalmente o pessoal me chama de Thaisinha, porque tem a Thaís da Rosa também. Em 2019, eu estava cursando o 2º ano da Faculdade de Agronomia. Eu tinha 19 anos e eu sentia que as aulas não eram o suficiente para o meu aprendizado. Eu sempre fui faminta, assim, por aprender, buscar mais informações para me tornar uma boa profissional. Eu vivia dentro da biblioteca, vivia arrumando um estágio, mas eu sentia que aquilo não era o suficiente. Eu estava muito inconformada só com as aulas. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou Thaizão, como o pessoal da ICAP me chama, por causa da outra Thaisinha. Em 2017, eu tinha 21 anos, estava no 2º semestre da agronomia, e resolvi me inscrever para o processo seletivo da ICAP, que é a empresa júnior. Eu era uma pessoa muito retraída, tinha muita vergonha, assim, era bem quieta no meu canto, como se diz, eu era uma pessoa muito omissa também, e com pouca confiança em mim, tinha muito medo de falar em público, como algumas pessoas já trouxeram ali na fala deles, e eu também queria uma experiência além da sala de aula, assim, desde que eu entrei no curso, eu não sabia que área, eu sabia mais ou menos a área que eu queria, mas eu sabia também que eu queria mais do que só ir para a faculdade, assistir as aulas, fazer as provas, aquela questão normal, e também já sabia que eu não gostava muito de fazer estágio em laboratório, mesmo sem ter experiência. Então, o conhecimento que eu tinha era pouco, estava recém no começo do curso, as dúvidas eram muitas, mas sempre tive muita vontade de aprender, assim. Então, isso é o que me motiva muito e que me faz querer ser melhor a cada dia. Boa. Então, chegamos ao tópico principal, eu acho que é por que surgiu o Movimento Empresa Júnior. Eu acho massa, assim, que o pessoal da Equaliza, eles apresentaram por que eles fundaram. E era até uma pergunta que eu ia fazer para o pessoal, por que eles acham que a Equaliza foi fundada e que as outras empresas juniores foram fundadas. Então, a gente vai trazer uma trajetória cronológica da história do movimento. Então, caso quem venha fazer parte da Equaliza e quem faz parte da Equaliza, vai ouvir muito uma frase, aqui no Rio Grande do Sul, a gente repete muito isso, que é respeitamos a nossa história. Então, a gente tem muita essa frase presente no nosso dia a dia, como dentro do Movimento Empresa Júnior. E, basicamente, o Movimento Empresa Júnior ele surgiu para capacitar os estudantes de graduação e para aproximar o mercado de trabalho da universidade. Então, muitas vezes, a gente entra num curso de graduação e a abordagem desse curso é estritamente de pesquisa, voltada para academia, voltada para experiências mais docentes, assim, né, no sentido de quem vai seguir uma carreira dentro da universidade. E tem pouco contato com o meio externo. Então,
o principal motivo para que se surge o movimento Empresa Júnior é essa vontade de ter a ligação entre o mercado de trabalho e as universidades. E aí, passando para a nossa linha do tempo, ele foi fundado, né? Então, a primeira empresa júnior, né? Esse primeiro insight de fundar uma empresa júnior aconteceu em 1967, na França. Era uma empresa júnior de administração. E aí, eu sempre gosto, porque eu amo história, eu sou de humanas, né, pessoal? E eu amo fazer contextos históricos do que estava acontecendo. E na época, era um momento do mundo, assim, que se viviam muitos movimentos. Então, tinha movimentos buscando mais direitos, movimentos buscando mais liberdade, buscando saídas da guerra. Então, naquele momento existiam várias guerras, né, em todo o mundo. Então, o movimento estudantil era um dos movimentos mais fortes da época e foi a partir dele que surgiu as empresas juniores. No Brasil, a primeira empresa júnior foi fundada em 1988 pela Faculdade de Getúlio Vargas, a FGV, em São Paulo também de administração. E aí, passando um pouco para a nossa história local aqui, em 2000 ocorreu a fundação da FEGERS. E aí, o movimento Empresa Júnior, para que vocês saibam, ele é feito por várias escalas, né? Então, a gente tem as empresas, a gente tem os empresários, que a gente chama, que são os membros, os alunos que fazem tudo isso acontecer, mas a gente também tem instâncias. Uma dessas instâncias é a federação. A federação, ela surgiu, então, em 2000, com a junção de algumas empresas juniores, inclusive uma empresa de Pelotas, para que houvesse uma instância, né, uma instituição que pudesse, além de guiar o movimento, né, hoje, naquela época se pensava muito em representatividade, em construção de legado, história. Então, foi muito por esse motivo. Hoje a federação ela atua mais como um auxílio, suporte e guia das empresas do Estado, né? Em 2003, depois de terem surgido várias federações, então São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim, hoje a gente tem federações em todos os estados brasileiros, surgiu a Brasil Júnior. Então, a Brasil Júnior ela é a confederação de empresas juniores e ela é a nossa maior representatividade no Brasil do movimento. Então, foi com a Brasil Júnior que a gente conseguiu com que houvesse a lei de empresas juniores no Brasil. É pela Brasil Júnior que a gente consegue a maioria, né, das nossas parcerias. Então, empresas e instituições que apoiam o movimento Empresa Júnior vem muito através da confederação, pelo porte que ela tem e pela influência que ela tem. E muitos, até políticos e depois donos de empresa e, enfim, diversas outras personalidades surgiram a partir das lideranças que ocuparam os cargos da Brasil Júnior. Hoje, a Brasil Júnior também ela é responsável por também determinar e delimitar para onde, né, que o movimento Empresa Júnior no Brasil vai seguir, né, qual que vai ser a missão. Então, cada 3 anos se faz um planejamento estratégico, mas para entender como que as empresas juniores no Brasil querem atuar, né, porque a gente acredita muito que nós também somos protagonistas da nossa história e do nosso país. E, por fim, em 2019, um tempo depois, surgiu o Núcleo de Empresas Juniores de Pelotas. Então, em 2019, né, no início do ano, em 2018, na verdade, porque eu sou meio antiguinha, então a gente conhece a história ainda. Em 2018, surgiu um movimento muito grande de empresas juniores, principalmente da Universidade Federal de Pelotas, onde não tinha nenhum suporte, né? A gente encontrava várias dificuldades em relação à documentação, em relação a tudo que pudesse imaginar, e não tinham quem desse esse suporte, quem pudesse nos ajudar. Então, em 2019, surgiu o Núcleo, justamente para dar suporte às empresas da região de Pelotas, de todas as universidades, não só da Universidade Federal de Pelotas. E aí, estamos aí este ano também. E aí, quando a gente fala em Movimento Empresa Júnior, a gente contou um pouco que
nesse slide da nossa história, mas a gente também precisa falar do impacto do movimento Empresa Júnior. Então, quando a gente fala de impacto, a gente sempre traz números, né? Porque a gente acredita que eles sintetizam todo o nosso esforço durante anos, durante um ano, durante um período de tempo aí dentro do movimento. Então, hoje, a gente conta com mais de 20 mil empresários juniores, então mais de 20 mil alunos de graduação no Brasil, e aí algumas empresas também pós-graduação, enfim, participando de empresas júniores. A gente conta com mais de 1.900 empresas juniores no Brasil. Então, são mais de 1.900 empresas na nossa rede, né? A gente se caracteriza como uma rede que se ajuda e que colabora. Mais de 30 mil de faturamento, então os nossos projetos, eles geram isso. E quando também a gente fala em número de projetos e em valor, né, monetário de faturamento desses projetos, a gente também pensa muito no desenvolvimento pessoal desses empresários, porque todo esse dinheiro, ele é revertido, não em salário, não em pagamento, então é importante frisar que é um trabalho voluntário, mas ele é revertido no desenvolvimento dos membros, então com cursos, com capacitações pagas, às vezes com eventos pagos, com oportunidades de estar ali, se precisa fazer, no caso, uma visita ou alguma coisa, a empresa ter a possibilidade de arcar com esses custos para que o membro ele possa fazer o trabalho da melhor forma, se desenvolver da melhor forma, e todo esse tempo que ele dedica voluntário, poder também retornar em capacitação, desenvolvimento pessoal, enfim. A Leti citou em números o impacto que a rede causa e a gente trouxe na prática alguns exemplos desse impacto. Uma case da 5 Linha, que é um EJ da Saúde que envolve vários cursos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela participou do PUF e desenvolveu uma enzima que é utilizada nos testes para Covid-19. Atualmente, eles estão com um projeto com o governo para produzir insumos para laboratórios e clínicas que diagnosticam a doença. E também a EPR Consultoria, que é um EJ do curso de Engenharia da Produção da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela realizou um projeto com a emergência do Hospital de Porto Alegre, onde eles realizaram um estudo de tempo e trouxeram mais de 44 sugestões de melhoria, reduzindo em 30% a espera dos pacientes para o atendimento. Bom, e tudo isso que as meninas trouxeram, assim, é muito orientado também por um propósito. Então, a gente tem uma missão muito forte no movimento, que é formar, por meio da vivência empresarial, empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil. Como vocês viram, que na fala das meninas, a gente é movido muito pelo inconformismo, né, de não se contentar com o ambiente que a gente vive, de querer mais, e isso começa individual, da gente querendo um pouco mais para a nossa vida, e aí quando a gente chega na empresa júnior e começa a conhecer o que isso abrange, a gente começa a ficar inconformado também com o espaço que a gente está, no ambiente que a gente se encontra, com a nossa região, enfim, com a cidade, e isso vai abrangendo até chegar no país, né? Então, a gente acredita muito que num Brasil mais colaborativo, mais ético, mais competitivo, né, com empresas melhores, universidades melhores e pessoas melhores. Então, é isso que o MEG prega, assim, que o MEG quer entregar. E aí, por que formar por meio da vivência empresarial, né? A vivência empresarial que a gente chama nada mais é do que tu poder estar fazendo projetos, né, tá prestando serviço para a sociedade, tá impactando a vida de micros e pequenos empresários e pessoas físicas também, que muitas vezes é o caso da minha empresa, por exemplo, de estar ajudando, sabe, e ver esses cases que as meninas trouxeram, assim, de impacto à sociedade, esses são 2 dos muitos que acontecem, e é muito gratificante, assim, a gente vê que realmente as pessoas que estão ali, elas se comprometem com algo e elas querem fazer melhor, sabe. Tanto é que hoje empresários juniores estão atuando em várias frentes. Tem empresários juniores na política, tem empresários juniores que saíram e fundaram suas empresas, enfim, tem uma infinitude aí que vocês vão acabar conhecendo, se vocês
estiver se inscrevendo no processo da Equaliza ou em qualquer outra empresa júnior. E também os jovens, né? Nós somos a esperança de um Brasil melhor, assim. Então, são pessoas que trabalham, que agem, assim, têm muita coragem de tomar a frente, de fazer coisas que, às vezes, muitas pessoas não fizeram, e isso acaba gerando micro-revoluções que se tornam algo maior, né? Então, e comprometidos e capazes de transformar o Brasil, porque é uma questão que traz muito forte no movimento Empresa Júnior, que o nosso primeiro compromisso é com o nosso país, assim. A gente muitas vezes fica desanimado com o que acontece, assim, no Brasil, mas o Brasil é uma grande potência e só depende de algumas pessoas para que isso venha a desenvolver, e essas pessoas somos nós, né, que hoje somos os jovens, e dali a pouco vamos ser os velhos, digamos assim. Mas, então, é muito isso, assim. Hoje vocês me perguntaram por que eu ainda estou no Movimento Empresa Júnior, já faz um bom tempo, eu, a Letícia, vai fazer quase 4 anos, 3 anos e meio, e eu vou te responder que é muito por propósito, sabe? Além do desenvolvimento pessoal, além do desenvolvimento profissional, é pelo propósito, assim, porque eu realmente estou na minha IJ porque eu gosto, porque eu acredito, e que eu acho que eu posso estar... Ela contribuiu para mim, e hoje eu posso estar contribuindo, ajudando tanto a empresa, assim como os colegas. A Thaisinha entrou ano passado, então a gente tem essa troca, assim, muito grande de informação, enfim, de tudo. Então, o propósito é o que fomenta muitas pessoas a quererem estar ali, a querer continuar. E aí, esses são um dos grandes motivos, assim, porque vocês devem se inscrever no dispositivo da Equaliza, porque realmente o movimento Empresa Júnior, ele é algo muito grandioso. Eu sou grata, assim, por ter estado na ICAP, de ter me inscrito, de ter sido... de passar, né, para a empresa, e a pessoa que eu era antes, eu olho para trás, assim, e sinto uma gratificação muito grande, sabe? Porque, como eu já comentei lá no início, para vocês, era uma pessoa totalmente diferente. Tudo que eu aprendi, eu entrei na Encap, eu não sabia nem como funcionava uma empresa júnior, não sabia como funcionava uma empresa. Então, hoje, eu sou presidente, então, imagina a evolução, assim, que a gente tem, sabe? De passar esse tempo e ir evoluindo e chegar a um cargo. Eu nunca me imaginei que eu fosse ser presidente. Eu olhava para o pessoal, na época que era o diretor, o que era o presidente, enfim, eu pensava assim, cara, eu quero ser igual essa pessoa, sabe? E aí eu fui me espelhando muito nisso e também comecei a acreditar mais, assim, no nosso potencial, sabe? E hoje eu me sinto muito mais preparada para o mercado de trabalho do que quando eu entrei. E não só em questão da parte técnica, mas da parte de profissional mesmo, de saber se portar, como a Mariana falou, ter essa responsabilidade que cada ato que a gente faz, isso gera um impacto positivo ou negativo na outra pessoa. Então, é muito, muito especial, assim, para mim. E aí, para finalizar a nossa apresentação, a gente queria trazer a nossa versão atual, né? Então, a gente se apresentou em 2017, 2019, pela Thaisinha, mas hoje, né? Então, a Thais introduziu um pouco o tema. Quem é a Letícia em 2020? Então, hoje eu tenho 21 anos. Eu fui além do que eu imaginava. Quando eu fundei a EJ, eu não pensava que eu ia estar aqui falando com vocês. Eu nem sabia, nem existia no núcleo, né? Então, eu fui muito além do que eu imaginava que eu poderia ir. E fazendo essa apresentação, eu até comentei com o pessoal hoje numa outra reunião que é muito importante a gente olhar para trás e ver a nossa evolução. Então, eu passei por cargos de comercial, que era uma grande dificuldade minha. Eu era bem tímida, assim. Eu não sabia muito bem como falar com o cliente. Descobri que se eu falasse daquela forma, eu ia ser mais recebida melhor, né, do que da outra forma. Fui pelo cargo de presidência. Hoje estou no núcleo. Acho que o núcleo também é um aprendizado diferente da empresa júnior, mas dentro desse ecossistema que, nossa, me ajudou muito. Eu acho que hoje, olhando, eu podia fazer essa apresentação, Letícia, de 2020, janeiro, e hoje, porque eu acho que eu mudei muito, evolui muito nesse ano. E hoje eu sei como chegar onde eu almejo. Então, só para deixar claro, eu já não tenho tanta certeza se eu sabia exatamente onde eu estava, onde eu queria chegar em 2017. Hoje eu estou no último ano de graduação, então eu não tenho tanta certeza de onde eu quero chegar, mas eu sei como fazer.
E acho que foi esse o grande presente que o movimento Empresa Júnior me deu, que foi saber como atingir os resultados que eu quero atingir. E eu posso falar que o inconformismo foi o que fez com que eu esteja aqui hoje. Então, desde o momento que eu entrei na EJ, eu estava inconformada com a situação em que eu estava, com o curso e com a universidade, né, que eu estava. E hoje é o que me move e eu tenho muita convicção de que é isso que fez eu chegar até aqui e que é isso que vai fazer eu ir mais longe. Então, vamos ver. Thaís. Bem, para mim não se passou tanto tempo, né, de 2019 para cá, mas hoje em dia eu tenho 20 anos e o movimento Empresa Júnior, ele me proporcionou muito aprendizado. Eu sou muito grata ao movimento em si, porque ele me ajuda a evoluir tanto profissionalmente como pessoalmente. Eu aprendi muito com o pessoal da ECAP, porque como a Thaís falou, a gente costuma dizer que a gente não é só colegas de trabalho, que a gente é amigos, e eles me ensinam muito na área da agronomia e até também na área da zootecnia, que nós temos alguns membros, e também pessoalmente, a ser uma pessoa melhor, a como eu posso interagir melhor com as outras pessoas, porque o nosso principal cliente são os produtores rurais e a gente precisa interagir com eles de uma maneira diferente do que a gente está acostumado a interagir com as pessoas na faculdade, por exemplo, no âmbito acadêmico. E eu também era muito, muito tímida quando eu entrei. Eu não me imaginava nunca, assim, fazendo uma apresentação como eu estou fazendo hoje para vocês. E eu só tenho a agradecer ao movimento. Já para mim passou bastante tempo, né? Hoje, a Letícia fez essa pergunta, assim, e eu fiquei pensando, putz, passou bastante tempo. Hoje, a Thaís tem 24 anos, eu sou uma pessoa muito mais confiante, eu acho que a ECAP me ensinou a ser muito mais confiante. Sou muito mais proativa, assim, se olhar lá para trás, tipo, as pessoas perguntavam os negócios e, como eu falei, eu era muito omissa, eu ficava quietinha com medo de estar errado e não fugiu a palavra. Não interagia. Hoje eu gosto muito, muito mais de desafios, assim, uma coisa que eu não pegava, se era algo diferente, eu hesitava, deixava para outra pessoa. E também gosto muito de sair da minha zona de conforto, assim, porque acho que todas as vezes que eu saí da minha zona de conforto, o crescimento foi muito grande e a evolução também. E ser e fazer parte do MED me tornou uma pessoa muito diferente e melhor, assim. Hoje eu me sinto muito, muito mais preparada e muito mais capaz para o mercado de trabalho e também para lidar com os outros, assim. A evolução que eu tive em trabalho em equipe, eu já me dava bem, só que, enfim, tu tem que trabalhar muito melhor em equipe, sabe? Porque todo mundo tá ali por livre, espontânea vontade, a gente é voluntário, então tem que aprender, e as pessoas são muito diferentes, assim, cada um tem um estilo de vida, cada um veio de um lugar diferente, cada um tem crenças diferentes, acredita em coisas diferentes, e a gente tem que saber lidar com isso tudo para poder fazer um trabalho muito bacana dentro da EJ. Então, eu recomendo a quem tem vontade, quem tem curiosidade de conhecer, se inscreva no processo seletivo. Só de se inscrever no processo seletivo já é uma experiência muito bacana. Eu nunca tinha feito quando eu fui entrar para a ECAP. Então, eu pensei, só de participar desse processo seletivo, para mim, já é um ganho, porque pelo menos já vou ter uma noção de quando eu me formar, como que vai ser o processo seletivo, porque eu não tinha noção nenhuma, assim. E é muito gratificante. E caso alguém se inscreva, faça o processo e passe, aproveite cada minuto, assim, da Empresa Júnior, porque passa muito rápido o tempo e, às vezes, quando a gente quer fazer as coisas, quando a gente dá conta, já está no fim, e aí tu já tem que sair, mas tu que está te formando, e tu não gostaria de fazer mais. Esse ano, vou sair da minha empresa, né, pelo tempo que eu estou aí, e eu fico pensando o que eu vou fazer o ano que vem, sabe? Porque, enfim, eu ganhei, não sei se eu ganhei, eu perdi mais um ano por causa dessa pandemia, mas tipo, dá um aperto no coração, sabe? Eu fico pensando, o que eu vou fazer o ano que vem, porque eu não vou ter ECAP, eu não vou chegar lá na sala da ECAP, sabe? Então, mas eu também me sinto vou me sentir, assim, em paz, porque tudo que eu pude fazer, eu fiz e eu aproveitei da melhor maneira possível esse momento. Então, sejam bem-vindos e se inscrevam no processo seletivo. E muito obrigada pela atenção. Gente, eu vou abrir agora um momento para fazer perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar, sintam-se à vontade. Podem perguntar pelo chat, que eu faço a pergunta, ou se sentiram confortáveis, podem abrir o microfone e falar. Momento de interação.
Eu só queria agradecer as gurias, acho que a palestra foi muito massa mesmo. Eu compartilho muito do que elas falaram. Eu entrei mais ou menos em outubro do ano passado, e o Bruno que entrou em outubro do ano passado já é diferente do Bruno que entrou, que tá agora falando para vocês. Então, compartilho muito disso que as gurias falaram, agradeço muito a fala delas, acho que foi muito massa. Bruno, já que tu tá falando aí, compartilha com o pessoal como que foi o processo seletivo antigo, assim, como que foi tudo, como foi a parte da dinâmica, entrevista, talvez. Tá. Assim como a Thais falou, eu também não tinha participado nunca de um processo seletivo. Já tinha escutado a palavra dinâmica antes, mas não fazia a mínima ideia como é que era uma dinâmica. Tinha até, sei lá, medo, sabe? Porque todo mundo fala mal de dinâmica, é um tabu, assim. Mas no processo seletivo do ano passado, as gurias pediram um vídeo pra gente, um vídeo de apresentação, que também foi um desafio, foi bem legal. É uma coisa que é pedida hoje em dia em processos seletivos de várias empresas, principalmente agora na pandemia. Por exemplo, eu estava vendo esses dias da Nestlé, eles pediam, da Heinz eles pediam, acho também, olha, empresa grande pede vídeo, e elas pediram. Então eu gravei um vídeo que a gente tinha que se apresentar, e é uma coisa que a gente não tem muito costume, essa questão de gravar o vídeo. Não acontece muito na vida da gente, a gente tá na frente de câmera, assim, né? Então já foi uma experiência muito legal. Daí depois, teve a dinâmica. A dinâmica foi massa também, foi com umas gurias do PET, da psicologia lá da FURG, de Rio Grande, e elas fizeram uma dinâmica bem como é em empresa mesmo. Tu fazia atividades e elas iam avaliando, e elas estavam sempre te olhando, uma coisa assim, que eu nunca tinha vivido, assim, esse tipo de avaliação, e foi massa, foi muito legal. Daí foi só, o processo seletivo era até a etapa da dinâmica. Daí depois foi aceito, muito legal, fiquei muito faceiro, e tô aí na J até agora. Mas é uma experiência massa, muito, muito legal. A questão das dinâmicas, a gente também não se prendeu só no processo seletivo, né? Porque desde outubro, quando a gente entrou, o pessoal da gestão de pessoas, toda semana dava um jeito de fazer uma dinâmica de grupo, por mais simples que ela fosse, sabe? Isso aí era, de certo modo, dava uma boa experiência pra gente de como que é feita uma dinâmica, e também ajudava bastante na questão da interação com o pessoal. Até mesmo agora, durante a pandemia, a Sabrina e a Gabi sempre dão um jeito de tentar caçar um jeito de fazer uma dinâmica pelo Google Meet, pelo Zoom e tudo mais. Então, isso aí é muito bom também. Eu gostaria de falar como uma das organizadoras do primeiro processo seletivo e agora desse segundo também, que a gente sempre busca trazer uma experiência real, assim, é uma experiência real, né? Mas sempre buscando referências do que eles pedem nos processos seletivos de estágio ou de treininho depois que a gente se forma, né? Porque às vezes a gente não tem a oportunidade de participar ou a gente não sabe como é que funciona. Tem muita gente que passa muito trabalho nessa parte, então a gente tenta fazer o mais aproximado do que seria um processo seletivo de uma empresa para trabalhar depois da faculdade. E é por isso que a gente traz essa parte de vídeo, de dinâmica e de entrevista agora. Nesse processo seletivo a gente vai ter entrevista também. Então já vou aproveitar, já que ninguém perguntou nada, para falar um pouquinho de como é que vai ser esse nosso processo seletivo. A gente vai abrir as inscrições, já estão abertas a partir de que a gente começou o webinar, agora do dia 15 de setembro até o dia 30. Tem um formulário no Google, a gente tem o edital também para vocês lerem, que tem todas as informações, tem tudo bem explicadinho, e ainda depois, no final, tem um e-mail, caso tenha ficado alguma dúvida, onde vocês podem entrar em contato com a gente. E a gente pede, então, para vocês anexarem no formulário o comprovante de matrícula, o nome de vocês, o semestre que estão cursando, e também frisando que a gente não tem restrição de semestre, desde o primeiro semestre até o último semestre podem participar. A gente está aberto para isso, para todo mundo poder interagir, poder aprender junto.
E também não precisa ter experiência, a gente está buscando gente que não tem experiência, que tem experiência também para agregar, para nos ensinar um pouquinho. E aí o vídeo, então, é um vídeo de 1 minuto e 30 segundos a no máximo 2. Deixa eu confirmar depois o tempo certinho, mas é no mínimo 1 minuto e 30. E aí, então, fazendo uma apresentação, no máximo 3 minutos. Obrigada, Henrique, pela assessoria. E então, para se apresentar, para falar um pouquinho de quem tu é e por que tu quer fazer parte da nossa empresa, né? E aí depois, então, a gente vai divulgar para as próximas fases o que vai acontecer e se inscrevam, vai ser muito legal, vai ser muito, muito construtivo. A gente espera de coração que vocês aproveitem essa oportunidade que a gente está abrindo. E continuamos abertos a perguntas. Vamos mandando suas perguntas. E acho que para completar também o que a Sabrina falou, é a nossa primeira experiência com o processo seletivo totalmente remoto, né? Então, para a gente está aprendendo bastante, e a gente considerou muito antes de abrir esse processo seletivo, justamente por ser uma nova experiência, mas a gente está precisando de gente, a Equaliza está crescendo cada vez mais, isso é uma coisa que a gente se orgulha muito. A gente está muito feliz de ver, assim, como a empresa está crescendo, e assim, realmente para desenvolver, né? Tipo, a gente estava pensando como a gente começou lá em março e como que a gente está hoje em dia, e a diferença é muito grande. Acho que, além do que o pessoal falou, assim, de trabalho, a gente é um grupo meio que de apoio um dos outros, porque o momento não está sendo muito fácil, né? Então, a gente quer realmente acolher, assim, quem tiver interessado. A experiência vai ser, eu garanto para vocês que vai ser muito enriquecedora. A gente sempre evolui muito. E como diretora de projetos, eu acho que eu esqueci de me apresentar, mas eu sou Helena, diretora de projetos, a gente entra em contato muito mais com a parte técnica da engenharia química e da empresa júnior como um todo, né? E acho que é o maior teste de conhecimento que a gente vai passar durante a faculdade, porque a gente estuda para a prova, mas na hora de pegar um caso real é uma coisa totalmente diferente. Então, acho que é um crescimento único. Para quem pensa muito em currículo, também uma empresa júnior no currículo é muito bom. Tem muito processo seletivo de empresa grande que pergunta se tem empresa júnior no currículo, porque realmente o crescimento é muito grande. Acho que tanto pessoal quanto profissional, assim, é uma oportunidade que vocês não podem perder. A gente parece que chovendo no molhado, mas é que realmente são coisas que mudaram a nossa vida. Quando a gente começou com a iniciativa há mais de um ano atrás, a gente surgiu, bem pelo que o Bruno falou, assim, porque a gente estava muito inconformado, a gente tinha visões muito diferentes de como era o pós-curso e como era o curso e como que a gente poderia agregar para fazer um crescimento muito maior dos nossos alunos, que a gente sabe que o desenvolvimento sempre é bem-vindo. Então, se vocês tiverem dúvidas também e quiserem perguntar depois, tipo, me chamar no privado, chamar as pessoas no privado, cada um aqui teve uma experiência diferente, né? As gurias tiveram experiências, nós tivemos experiências, então acho que são experiências únicas. Se vocês quiserem nos chamar e tirar dúvida, não fiquem acanhados, porque a gente está aberto. Eu queria trazer um... Gurizada, porque o quê? Pode falar. Tá, só complementando assim. Outra coisa que acredito que você tem que levar em conta é o contexto de Pelotas. Tanto de Pelotas quanto do nosso curso. Curso altamente voltado para a indústria, que, se vocês analisarem Pelotas, não bate bem, né? Não tem muita oportunidade de a gente trabalhar, de fazer estágio, conhecimento aqui na região. Então, a Equaliza surge como uma forma de virar esse jogo e de ter uma válvula de escape para usar dentro de uma instituição como o IFE, isso, né, altamente teórico, que dentro da Equaliza existe a possibilidade de aplicar e de simular como seria usado esse conhecimento na prática, tá?
Então, assim, tenho tranquilidade de falar que, imagino 5, 10 anos, vai ter gente querendo vir para o IFE por causa da EJ. Porque ela vai andar junto com o curso, com uma forma de... Bem isso, andando junto, andando paralelo ao curso, porque tu aprende no curso e tu aplica na EJ. Tá? Queria que vocês levassem esse ponto em consideração, que dentro do nosso cenário, a oportunidade de aplicar conhecimento, a Equaliza se torna uma forma bem viável e agradável de se soltando aos poucos, tá? Podem continuar. Eu acho que outro fato que é importante também, que eu demorei muito a me atinar, isso foi muito puxando a orelha que eu tomei da Mariana, antes de fazer o processo seletivo. Que eu, pelo menos, até o meu quinto semestre, sexto semestre, para mim, faculdade era nota. Dá-lhe nota, tirar nota boa, ficar com um coeficiente alto. Só que a gente chega num momento que a gente percebe que faculdade não é bem isso, né? A gente tem que tirar mais tempo da faculdade para conseguir aproveitar que a gente é estudante, então aproveitar o momento para fazer iniciação científica, estágio, a empresa júnior, que é um troço que abrange muita coisa. Isso aí vai te agregar mais no teu currículo, em questão de experiência, do que uma nota alta, sabe? Isso aí foi um troço que eu demorei muito me atinar. Então, é bom ficar ligado nesse tipo de coisa também. Bom, acho que a professora Camila quer falar. Só vou complementar rapidinho que o pessoal está falando bastante de processo seletivo e inteirar, assim, para ver se brilha mais o olho, que tem grandes empresas que são parceiras do movimento. Se vocês procurarem no site da BJ, que é Brasil Júnior, vocês vão encontrar, e elas fazem processos seletivos específicos para empresários juniores. Então, para vocês terem uma ideia, assim, do quão grande isso é, sabe? O pessoal acredita muito na gente, eles investem no movimento, na federação, na confederação como um todo, e também eles estão captando gente que está nesse meio, sabe? Então, isso é um ponto também muito importante. E acho que o Henrique salientou bem que nota não é tudo, assim, mas eu não vou me estender muito, vou deixar a professora falar. E qualquer coisa também estou à disposição, se quiserem me chamar para tirar dúvidas, e o pessoal do núcleo também. Boa noite a todos, tudo bem? Quero parabenizar vocês pela excelente apresentação e dar o meu depoimento também, porque enquanto as meninas falaram como elas se viam antes de entrar numa empresa júnior e hoje, depois de terem participado da empresa júnior, atuado, eu fiquei pensando em mim, na realidade, porque, então, não sei se todo mundo que está aí me conhece, mas eu sou a professora Camila, eu sou orientadora da empresa júnior, e em 2008, quando eu entrei para a faculdade de Engenharia Química, então, alguns anos atrás, na UFSM, no segundo semestre já eu entrei para uma empresa júnior. E, digamos assim, que naquele momento, hoje eu enxergo que um dos principais impactos que a empresa júnior fez na minha vida foi enxergar a engenharia química de uma diferente forma e me motivar a desenvolver no curso. Por quê? Porque a empresa júnior me mostrou as diferentes formas que eu poderia atuar, tanto em questão de mercado de trabalho, quanto em relacionamentos e como me posicionar. E hoje, pensando no hoje, Camila, hoje, eu vejo o quanto isso impactou, porque vendo o depoimento de vocês e pensando na minha relação com a empresa júnior, eu vejo que hoje eu sou orientadora da primeira empresa júnior do IFSU, e eu vejo que isso está fazendo a diferença, a partir do feedback de vocês, isso está fazendo a diferença positivamente na vida de vocês, e a gente está conseguindo impactar também na sociedade, o que é muito importante. Então, porque além, assim, como professora, uma das principais coisas, para mim, é fazer a diferença, ou seja, não simplesmente ensinar a parte técnica, mas ensinar a parte técnica e sim fazer com que os alunos consigam aplicar isso de uma forma positiva e retorne alguma coisa para a sociedade. E então, vendo como resultado, óbvio que não é só de eu ter participado da empresa júnior, mas como resultado a empresa júnior Equaliza sendo criada agora, eu fico muito feliz e convido vocês também a participarem do processo seletivo. Eu acho que é uma excelente oportunidade
de tentar praticar um pouco do que a gente aprende na engenharia química e nos outros cursos também, obviamente, porque acaba que sempre quando a gente se forma e entra no mercado de trabalho, normalmente as pessoas exigem experiência, e muitas vezes durante a graduação a gente não consegue ter essa experiência, e principalmente em locais, por exemplo, Pelotas, Santa Maria, locais que não tem, assim, muita indústria com portas abertas para estagiários novos. Por exemplo, é uma situação bem diferente de Porto Alegre, mas ainda assim, em Porto Alegre, a gente vê e viu pelos exemplos das meninas, as empresas júniores fazendo a diferença, tá? E outra coisa que é muito importante também é não só participar da empresa júnior, mas fazer a diferença na empresa júnior. Isso é muito importante. Como as meninas falaram, a maioria dos processos seletivos hoje de empresas grandes, trainee, todas as seleções que eu fiz, tinha uma pergunta, um campo de perguntando. Isso foi, então, por exemplo, eu me formei e tal, entrei para o mestrado em 2013, foi quando eu comecei a fazer seleção de trainee, enfim. E nesse ano já tinha essas perguntas. Perguntava assim, você participou de empresa júnior? E perguntava, o que você fez na empresa júnior? Ou seja, então, isso é muito importante. Fazer a diferença em todas as atividades que são desenvolvidas. E a empresa júnior é uma ótima oportunidade para todos. Tá? Então, só isso. Senão eu vou ficar falando demais. Boa noite. Complementando o que a professora Camila falou, nós fundamos, né, a Equaliza, a gente tem muito orgulho do que a gente construiu até o momento, e também a gente sonha muito com o que a Equaliza vai se tornar no futuro. E quem estiver entrando agora nesse processo seletivo também vai fazer parte disso, né? Conseguir ter muito orgulho no futuro do que a Equaliza vai se tornar e no impacto que ela vai ser capaz de causar, tanto no IFE, né? Tanto como na sociedade. Gente, a gente tem uma pergunta aqui do Daniel. Boa noite. Qual a principal vantagem que vocês acreditam ter desenvolvido em relação a outros candidatos que não fazem parte de uma empresa júnior? Eu acho que eu queria responder essa, pelo menos uma parte dela, pessoal, fica à vontade para complementar. O Pietro falou um pouco ali, ali nos comentários, né, que não acha justa a comparação, e eu ia fazer um comentário correlato, digamos assim. Eu acho que cada pessoa, ela tem a sua experiência. Então, por que a gente frisa muito a importância de participar do processo seletivo e se entrar na empresa júnior, aproveitar os momentos? Nem sempre a empresa júnior, empreendedorismo, é o caminho que a gente vai querer para a nossa vida. Então, muitas vezes a gente vai querer muito a pesquisa e não tem problema, sabe? É uma outra área, mas participar é importante para a gente ter essa certeza. Eu acho que conhecer, eu, por exemplo, falando também um pouco da minha experiência, né? Quando eu entrei no curso, eu não podia participar de nenhum projeto. Então, até os projetos de extensão e de pesquisa do meu curso tinham pré-requisitos de semestre. Então, eu tive que esperar um ano de faculdade para poder participar de qualquer projeto que tinha no curso. E a primeira coisa que eu fui fazer foi fundar a empresa júnior com os meus colegas e participar de um projeto de pesquisa. E deu um mês de participação nesse projeto de pesquisa e eu olhei para aquilo ali e falei, isso não é para mim. Mas talvez se eu nunca tivesse participado desse projeto, eu não teria entendido por que aquilo não era para mim, por que eu precisava seguir de outra forma. Mas em relação a termos de habilidades adquiridas em empresa júnior, eu acho que as principais, pelo menos no meu ponto de vista, são as habilidades de gestão. Então, por mais que a gente, claro, tenha toda a questão de pôr em prática a técnica de cada profissão, mas eu acho que o que eu levo mais comigo são as habilidades de gestão. Então, como falar, como dar feedback, familiaridade com ferramentas, por exemplo, de gestão hábeis, ferramentas que empresas utilizam que a gente não vai ver no curso, sabe? São ferramentas externas, assim, e que podem contar aí uns pontinhos no processo seletivo, numa entrevista, enfim.
Oi, Dani, só queria te explicar melhor, acho que ficou meio... Só o texto não é o ideal. Vou te falar melhor o que eu penso, cara. Talvez tu tenha que olhar para ti e pensar que tipo que tu acha que te falta, se tem algo que tu quer desenvolver e que por um instinto tu não vai desenvolver só nas cadeiras normais do curso. Se tu acha que tem alguma coisa assim, tu nos conversa com a gente sobre alguma coisa específica. Aí, exemplo, eu fico nervoso, sei lá, para apresentar trabalho. Eu fico nervoso ali de falar em público. Ou, eu sou teórico, não consigo ser objetivo, ser claro, não consigo aplicar. Enfim, dificuldade de comunicação, é um monte de coisa. E por acaso, tu imagina que alguma dessas coisas é específica, te faz falta, ou como assim, eu senti muita coisa, por isso busquei. O Bruno já falou isso, o Henrique tem. Acho que todo mundo que participou da EJ busca uma coisa. Se tu também busca algo assim, aí te aconselho a nos chamar. Bem isso. A gente conversa, vê se seria interessante para gente, te aconselho, tá? Acho que assim fica melhor, porque acho injusto comparar, o cara fez EJ, o outro não fez, tem isso, o outro não tem. Não necessariamente, né? O cara daqui a pouco optou por não fazer a empresa júnior, mas num trabalho, num estágio, numa pesquisa, eu tanto quanto tantas vezes ou mais, né? Tá? É uma questão de individualidade, no caso. É uma questão individualidade não, é uma questão específica tua, tá? Eu concordo com o Pietro, sabe? O principal ponto que a EJ nos ajuda é desenvolver, que tá na moda falar agora, que é a soft skills. É basicamente isso, sabe? Habilidade para falar, comunicação, trabalho em equipe, coisas que tu não aprende na faculdade. São coisas que tu só aprende ao ser trabalhado. E esse tipo de coisa, assim, como o Pedro falou, tu pode empreender em outros lugares, só que a empresa júnior é uma forma de alavancar isso. Eu não sei se eu posso falar. Eu sou a Carol, sou do NERJ, e eu queria complementar um pouquinho como pessoa que está fazendo processo seletivo agora para entrar no mercado de trabalho e como isso faz diferença no currículo. Cara, isso é muito pesado, sabe? Hoje eu fiz uma entrevista e o cara falou pra mim, tipo, no momento da entrevista ele falou assim, cara, dá pra ver muito que tu é de empresa júnior pelo teu jeito de falar, sabe? Ele fala que é muito forte, assim, que ele sente, que o pessoal sente, assim. Eu tava fazendo entrevista com uma startup, então era algo, assim, que é muito presente. E tem muitos processos seletivos que eu faço. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita experiência no laboratório, tenho 2 anos de laboratório e pesquisa, 2 anos e meio, agora vai completar quase 3 anos de laboratório e pesquisa, e eu tenho 2 anos e alguma coisa de média, assim. Então, eu tenho bastante experiência nesses 2 âmbitos, sabe? E o que mais me perguntam em entrevista não é a minha experiência laboratorial, mas sim a minha experiência no mercado de trabalho, de carreira, sabe? E é o único lugar que eu consegui adquirir isso foi numa empresa júnior, sabe? Dizer que eu já trabalhei com clientes, que eu já prestei serviços, que eu já, sabe, que eu já fiz alguma coisa fora da faculdade, já é uma coisa que me coloca muito à frente. Em vários processos seletivos, até agora não passei nenhum, mas em vários processos seletivos que eu fui fazendo, muitas vezes eu só fui passando, sabe, por ter essa experiência e por poder contar alguma coisa, sabe? Mas em minha defesa, eu não concluí nenhum até agora, então não passei porque eu não concluí. Acho que, complementando também o que o pessoal falou, e tirando um pouco do âmbito só de empresa júnior, mas o Daniel comentou, assim, das coisas que a gente desenvolve, né? Eu acho que a faculdade dá várias oportunidades. E acho que é bem, assim, de tu encontrar o que tu gosta de fazer, o que tu não gosta de fazer, desenvolver habilidades e gostos que talvez tu não saberia do que tu não faz, né? Eu também tenho experiência de laboratório, eu estou na empresa júnior, eu participei do colegiado e levou muito tempo para eu me dar conta que as oportunidades da universidade não iam cair no meu colo, que eu tinha que levantar e tinha que fazer.
Então, acho que isso também a empresa júnior me mostrou muito. E com a empresa júnior, com a iniciação científica, com o colegiado, tu vai desenvolvendo diferentes habilidades. E aí tu vai vendo que, talvez, quando tu entrou no curso, tu tinha uma ideia de futuro e de área para trabalhar. E depois, com tudo que tu participou, com tudo que tu viveu, tu muda totalmente. Eu era uma pessoa que eu dizia, eu não gosto de lidar com pessoas. E hoje a EJ me mostrou que lidar com pessoas é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de conversar, eu gosto de fazer gestão de time, eu gosto de participar de reunião. E isso é uma coisa que eu achava que não estava em mim. E que eu acho que é uma coisa que vai contar muito para mim no futuro. Então, aproveitem todas essas oportunidades que a universidade dá para vocês e não esperem a oportunidade de cair no colo, porque não vai. Eu demorei muito tempo para me dar conta disso, para me dar conta que quem tinha que fazer acontecer na minha vida era eu. Então, acho que vocês têm que também... O processo seletivo é um passo, mas tem tantas outras coisas que vocês podem fazer que também vão acrescentar para a vida de vocês e ajudar vocês a fazer escolhas tanto agora quanto depois. Boa. Tá, eu queria só complementar. Thaís, tu quer falar? Eu te deixo falar, depois eu falo. Tá, eu vou falar, senão eu esqueço, é muito ruim de memória, gente. Acho que em relação ali ao principal ponto que a gente vê que a gente desenvolveu assim, em relação aos demais, acho que não tipo, a gente não tá aqui para falar, a gente é melhor porque a gente tá na empresa júnior, acho que não é isso, mas muito, tipo, o protagonismo, assim, porque na empresa júnior a gente tem professores orientadores, mas não é o professor que dita o que a gente vai fazer ou vai deixar de fazer. É nós que temos que tomar as decisões, sabe? Se a gente tomar uma decisão boa, isso vai repercutir muito, se a gente tomar uma decisão ruim na empresa júnior, isso vai repercutir muito mal para nós. Então, esse compromisso de saber que a gente está ali, que a gente está lidando com o cliente, sabe? Que a gente está lidando com sonhos, porque muitas vezes o cliente nos contrata e por exemplo, trazendo para o meu lado, agricultores, e eles estão confiando na gente, sabe? Que a gente vai ajudar ele, que a gente vai ajudar ele a resolver os problemas. Então, é muito isso, assim, hoje eu me sinto muito mais protagonista da minha vida, sabe? Eu tenho que ter compromisso e responsabilidade com as minhas decisões, tanto na vida pessoal, tanto na empresa júnior. Então, acho que isso, para mim, é o que mais pesa, assim, tipo, olhando para os demais projetos que tem na universidade. Mas, a questão, acho que não é o que é melhor, o que é ruim, mas, como o pessoal falou, é ver o aonde tu te encaixa, assim. E aí, trazendo um pouco da minha experiência na ENCAP, tem muita gente que faz parte de grupo de pesquisa, eu fiz parte de extensão também, e hoje a pessoa, tipo, eu quero fazer pesquisa, sabe? Hoje a pessoa me diz assim, Thaís, eu não sei o que eu quero. Eu entrei para a ECAP e abriu minha mente, sabe? Abriu novos horizontes, novas possibilidades que eu antes não almejava. E acho que isso é muito importante, porque tu lida com vários fatores. Por exemplo, nós é só agronomia e zootecnia, e eu fiz projetos da área zootécnica, sabe? Coisas que eu não ia aprender na sala de aula. Então, acho que ver as coisas num âmbito diferente é uma característica, não sei se é característica, mas algo muito bom. E eu vou parar de falar. Tá, então eu vou só complementar. Tem muita gente que entra em empresa júnior e não aproveita tudo que tem numa empresa júnior. A gente vê, tem muita gente que entra e não aproveita, mas ela tá ali e ela tem uma força direcionada, digamos assim. Tu consegue saber por que tá ali, por que é aquele conteúdo, para quem que tu vai usar, tipo, tem um objetivo. Então, eu acho que isso é muito importante. Quando o Henrique falou das notas que eu falava, não sou contra as notas, tá? É que, às vezes, a gente só pensa em tirar nota boa por tirar nota boa, mas por que tu tá estudando, para quem tu tá estudando, o que tu tá estudando? Acho que, às vezes, a gente tem que refletir um pouco mais, assim, ter um pensamento um pouco mais crítico sobre o que a gente tá fazendo e aonde que a gente quer chegar com aquilo. Porque eu vejo o pessoal com muita energia, muita energia, e não tem essa energia direcionada, digamos assim. Então, eu acho que isso é bom, assim, a direção certa e tu ter uma visão um pouco mais clara do que tu quer fazer. Tá, eu acho que é isso que eu queria falar. Eu queria complementar também, aproveitar, vou falar um pouquinho também, que é muito importante a gente participar de coisas durante a graduação. Sei lá, palestra, DA,
empresa júnior, iniciação científica, procurar um estágio, seja o que for. Porque se a gente não experimentar essas coisas, a gente nunca vai saber o que a gente gosta, né? Às vezes a gente tem uma visão, eu gosto de tal área e é isso que eu quero fazer. Aí depois a pessoa experimenta aquela área e diz, nossa, não tem nada a ver com o que eu pensava. Então, é muito importante tu te aventurar e fazer esse tipo de coisa, de participar, de estar enfiado em tudo que a gente faz, porque eu mesmo já participei do diretório acadêmico, já fiz estágio, já fiz pesquisa, nossa, já fiz muita coisa. E agora a empresa júnior, né? E tem gente que vai entrar na empresa júnior e não vai gostar, né? Vai ter gente que vai entrar e vai dizer, nossa, isso não é pra mim. Só que o único jeito de tu saber se é uma coisa que tu gosta, que tu vai aproveitar, que tu precisa, que tu vai poder pegar a tua energia, que a Mari falou, e depositar naquilo, é entrando e testando. Então, é por isso que é muito importante a gente experimentar as coisas. Até a Carol tá aqui ainda, a Caroline Duarte, falou esses tempos que tudo que teve aí, ela já participou, já foi de DA, já foi representação estudantil, faz pesquisa, faz estágio, e aí agora a gente está esperando no processo seletivo da empresa júnior, hein, Carol? Tem que ser, gente, não adianta, é bem que o pessoal estava falando que não adianta a gente esperar as oportunidades caírem no nosso colo, a gente vê as coisas acontecendo à nossa volta, e a gente tem que direcionar e fazer alguma coisa, tem que fazer acontecer. Quem faz a faculdade é a gente, né? E então, tá, vamos ver o que o pessoal falou no chat aí, enquanto eu estava falando, não estava olhando. Gabi, não quer falar alguma coisa, nossa coordenadora de gestão de pessoas? Quero, eu ia falar agora. É que não tá dando tempo, né, gente? Oi, gente, boa noite. Eu não vou ligar a câmera porque eu não consegui arrumar o meu computador. Mas muita gente me viu ontem que a gente estava conversando com vocês. Bom, eu trabalho com a Sabrina na coordenadoria de gestão de pessoas, mas assim, a EJ, ela trabalha todo mundo junto. Eu não vou falar que a gente tem contato só com uma pessoa, porque a gente está sempre nos reunindo e, tipo, quando a gente começou, assim, logo quando eu entrei no processo seletivo também, junto com o Bruno, o Henrique, o Estevam. E aí, a gente, tipo, resolveu que nós íamos sempre deixar todas as áreas, assim, da empresa em contato. E, tipo, eu achei muito bacana isso, que a gente conseguiu fazer isso até agora, durante a quarentena. Tipo, a gente tá, todas as áreas, elas estão em contato e tal. E, tipo, isso ajuda muito a gente a crescer, a conversar com... Tipo, tem gente aqui na empresa que eu não conversava muito no curso, mas que agora, igual as meninas falaram, já viraram amigos, assim. E quando eu não participo de reunião, eu sinto falta de ver todo mundo, sinto falta de conversar. Isso é muito bom, assim, muito bom mesmo. E igual a Sabrina falou, e as outras meninas também falaram, eu participo de muita coisa dentro do IFE, assim, eu comecei cedo, desde que, tipo, lá no segundo semestre, já foi monitoria, pesquisa, DA, colegiado, e empresa júnior, assim. E eu gosto muito, assim, mas, tipo, a empresa júnior, eu gosto muito de participar porque eu tenho muito mais contato com os meus colegas, assim, e gente que eu não tinha contato durante, assim, as aulas e tal. Então, gente, é sucesso demais. Entra, por favor, faz o processo seletivo por vocês, assim, porque é muito bom. E eu vou falar a verdade, deixei o processo seletivo, assim, foi muito difícil fazer o vídeo, mas foi a melhor coisa que eu fiz. Porque, realmente, todos os processos seletivos, eles pedem um vídeo e tal. E eu fiz vários vídeos, mas foi ótimo, acabou que deu certo, assim, né? Fiquei muito feliz quando eu fui para dinâmica, eu já fui meio assim nervosa, mas, nossa, a dinâmica foi bem tranquila, eu aprendi um monte, assim, e eu e Sabrina, a gente gosta mesmo de uma dinâmica, a gente tá sempre levando uma dinâmica para as reuniões. E acho que aí, gente, aproveitem a oportunidade que vocês têm, vamos aproveitar agora a quarentena, que dá pra gente refletir bastante sobre o que a gente vai querer ser, sobre o que a gente vai querer aprender, e vamos aproveitar o processo seletivo, gente, é muito massa mesmo. Não fiquem acanhados de mandar vídeo nem nada, porque vocês vão ter que fazer uma hora ou outra se quiserem participar da indústria, né? Então já começa a treinar agora
porque, gente, é bom demais. E todo mundo já tá falando aí, não vi ninguém reclamar da EJ. É bom demais mesmo. Então tá, gente, mais alguém tem alguma pergunta, alguma coisa a acrescentar? Então tá, gente. Então eu queria agradecer a participação de todos, principalmente das meninas do NED, de todos os relatos que a gente teve aqui. Acho que foi muito bom para todo mundo. A gente poder estar aqui junto, mas distante, né? Mas podendo compartilhar as experiências que a gente teve. E é isso, uma boa noite para todos. Quem não assinou ainda a lista de presenças, tá ali no chat, para garantir o certificado de participação. E a gente fica à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à empresa júnior, a Equaliza, o processo seletivo, tudo. A gente está disposto a conversar. Vocês já perceberam que a gente gosta bastante de conversar, então a gente está aberto para isso. Obrigada, gente, pela participação de novo. Uma boa noite.